Então já está gravando, tá? Esse material de recomposição, ela vai ser uma aula meio diferente. Eu tava... Oi? Tá gravando. Oi? Não mostra esse negócio preto. Não mostra esse negócio preto? Não, eu tô gravando só a janela. Tudo isso que eu tô falando, inclusive, está sendo gravado, tá? Ele grava, eu peço para gravar só a janela. Inclusive, já que eu tô aqui, quando eu abrir a calculadora ela vai aparecer nesse cantinho aqui, ó, em cima do que tiver escrito. Então, quando a calculadora estiver aberta, vocês têm até que me lembrar que na hora da gravação vai esconder algumas coisas aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Mas vamos lá. Me perdi no meu raciocínio. Estava falando a respeito desse material. Ele é separado em lições. Cada lição tem 3 atividades, tá? Cada lição vai ter 3 atividades. Essas atividades vocês vão fazer durante a semana. Na próxima terça-feira eu vejo quem fez, quem não fez, tá? E vou dando ponto positivo aí para melhorar sua nota, ou ponto negativo para piorar. Tranquilo? São atividades relativamente... Eu não vou nem falar que é mais fácil, porque tem algumas questõezinhas que são realmente difíceis, mas são diferentes, tá? Vou tentar falar a respeito das 3 atividades, mas acho que a gente vai conseguir chegar só na 2. Mas o fato é, você vai ter que ir lendo, tá? Vai ter que ir fazendo. São questões um pouco diferentes. Vamos lá. O nosso primeiro assunto da lição 1 é potenciação, que inclusive foi o material da nossa primeira prova. Que inclusive boa parte da sala foram mal. Teve gratas surpresas. Nessa sala aqui teve algumas notas muito boas. Tá? Já falei da Evelyn, teve alguns outros alunos aí conseguiram notas bem expressivas. Fiquei bem feliz. Mas boa parte da turma, alguns alunos deixando em branco, isso me deixou bastante preocupado. Que a prova eu fiz para ela... Poucos ou quase ninguém tirar 10, tirar nota máxima. Só para eu saber quem que era aqueles alunos bem top mesmo. Mas era uma prova relativamente fácil para você conseguir a média, 2.5, que a prova valia 5. E aí quem tirou menos de 1 é um caso seríssimo, que para mim até chega perto do analfabetismo matemático, tá? Aí quem tirou acima de, ou perto de 2, acima de 2, tá ruim, mas tem recuperação. Agora quem tá abaixo de 1, preocupa bastante, hein, gente? Correr atrás. Vocês estão ficando muito para trás com a história aí de ficar deixando de fazer tarefa, hein? Vamos lá. 3 atividades, mas antes vamos falar a respeito de potenciação. Acho que eu vou ter até que apagar esse quadradinho que eu fiz aqui. Esse é um exemplo que está lá na página 6, tá? Está escrito lá na página 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Isso daqui, geralmente a gente começa explicando a partir da potência. O que é 2 à quarta? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas se ele é igual... significa que então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu também posso escrever tudo isso aqui dessa forma. É que geralmente para resolver, a gente acaba chegando nesse formato aqui, né? Aí você faz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tranquilo? Fácil demais, né? Esse carinha aqui, ó, o 4... ele é o nosso expoente. Esse 2, ele é a base. Nossa, letra linda. Base. Ok? Quando a gente vai resolver uma potenciação, a base se repete tantas vezes quanto o expoente indica. Então é por isso que tem 4, 2, que o expoente é 4.
Se tivesse um expoente 5, eu teria que fazer mais um aqui vezes 2. Não é o caso. Tá? Aí você faz a multiplicação e chega no resultado. E o resultado nós chamamos de potência. Calcule a potência de 2 elevado a 4. Você está querendo saber qual é o resultado de 2 elevado a 4. Tranquilo? Logo em seguida, eu pulei um pouquinho, um pedacinho, depois eu volto lá. Mas um pouquinho mais para frente tem as propriedades da potenciação. Isso aqui, gente, é a regra do jogo. O que você pode fazer com potência e o que você não pode. E aí é que eu estava falando para vocês que beirou o analfabetismo matemático e me deixou bastante preocupado algumas turmas, principalmente quem deixou em branco, porque tinha questão parecida com essa aqui, ó. Tá? Nós vimos multiplicação de potência de mesma base. Esse ar-condicionado muito barulhento, né? Que chato ele. Mas vamos lá. Multiplicação de potência de mesma base, ó. Tem o A aqui e tem o A aqui. A base é a mesma. O que a gente faz? Mantém a base, soma os expoentes. Então, veja bem, caiu essa questão na prova. Se não esse número, bem parecido. O que tinha que fazer? 4 mais 2. 4 mais 2, 6. E aí o que eu falo pro pai de vocês? Que você não sabe somar 4 mais 2? Porque esse exercício era isso que era para fazer. Como é que deixou em branco? Vou explicar por que você deixou em branco isso daqui. Apesar de a gente ter feito esse exercício umas 500 vezes, claro que eu estou exagerando, você nunca fez. O que você fez foi sempre copiar de alguém que tenha feito. Na melhor das hipóteses, copiou do professor. Dá no mesmo resultado. Se fosse fácil aprender matemática desse jeito, eu falava, entregava meu livro para vocês que têm a resposta e falava para vocês, ó, tira uma foto aí. Tira uma foto que você vai aprender. Aprende matemática assim? Você acha que lá, chegando na hora da prova, você vai saber fazer? Aconteceu o óbvio, não tem de quem copiar, deixou em branco. Porque até para fazer errado, você precisa que alguém erre para você copiar. Foi o que você aprendeu durante a aula, pessoal. Isso eu não tenho como vigiar, só tem como eu alertar. Eu vou dando ponto positivo para as tarefas. Apareceu aqui a tarefa pronta, dou um ponto positivo. Quem que você enganou? O professor? Não, você se enganou. Vai chegar na hora da prova e pior. Esse conceito, vocês viram, a gente continuou estudando lá com álgebra. A gente precisou dele, porque apareceu lá um x ao cubo, x ao quadrado vezes um x ao cubo. Deixa eu melhorar minha letra aqui. O que é isso? Isso aqui, ó. O que você faz? Mantém a base, soma os expoentes. E isso aqui, a gente está no ensino fundamental. Isso aqui a gente vai usar o tempo todo. Então cuidado com o que você está fazendo. Há momentos na aula que é para fazer exercício, faça pela sua cabeça, nem que seja errado. Fez errado? Você pensou um jeito de fazer? Por exemplo, tem erros menos graves. Teve gente que colocou, nesse caso aqui, colocou 3 elevado a 8. O que fez? 4 vezes 2, 8. Está errado. Mas tem lógica. É só falar assim, olha, você fez errado aqui, durante a aula. O errado é que foi assim, na prova, né? Na prova já não podia ter esse tipo de erro. Mas durante a aula, ó, colocou um 8. Professor, por que não é 8? Porque na multiplicação de potência de mesma base, a gente soma. E aí vai rápido agora, pessoal. Divisão de potência de mesma base. 2 pinguinhos, acostumem. 2 pinguinhos é divisão. Raramente aparece, a gente tem que lembrar que é divisão. Que geralmente divisão em matemática ela vai aparecer com fração. Tá?
Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai o expoente. De novo, gente, a conta não é difícil. 5 elevado a 8, 5 elevado a 5. A base é a mesma? É. Conta de divisão, o que eu faço? Mantém a base, subtrai 8 menos 5. Não é possível que um aluno de 8º ano não sabe fazer 8 menos 5. Mas aí vem aquela questão. Por que deixou em branco? Não sabe somar 4 mais 2? Não sabe fazer 8 menos 5? Eu acho que vocês sabem. A questão é que vocês não sabem, é que tem que somar o 4 com 2, subtrair o 8 com 5. Porque não estão fazendo tarefa. Estão copiando de alguém que fez e às vezes fez até errado. Cuidado, gente. Faça tarefa. Vamos lá. A terceira, potência de potência. Estou com a ferramenta certa? Potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então mantém a base é igual, multiplica. Quando é isso daqui, ó, o n, o expoente, vai para todos os valores que tiverem aqui multiplicando. Então, por exemplo, ó, o 2, ele vai para o 3, o 2 vai para o x. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Divisão, mesma coisa. A divisão, ela vai para os dois. Tudo que tiver aqui dentro vai ficar elevado a n. Então, 10 dividido por 3 ao quadrado. O 10 vai ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 3 vezes 3, 9. E ainda ali na parte verde, a parte da explicação da lição, isso aqui eu ainda não havia passado. Em expressões, resolvemos primeiro potenciação e radiciação. Isso aqui é uma hierarquia. Primeiro você vai resolver isso. Então se eu tenho a conta assim, ó, 5 mais 3 vezes 2 ao cubo. Se eu vou resolver isso daqui, primeira conta que eu tenho que resolver é o 2 ao cubo. Então vai ficar 5 mais 3 vezes 8. Tranquilo esse 8, gente? Todo mundo entende de onde que veio esse 8? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Alguém ainda acha que é 6? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora, que conta que a gente faz? Depois, multiplicação e divisão. Então, ó, 5 mais 24. A conta que eu fiz foi 3 vezes 8. Tem que prestar atenção nessa ordem, senão você erra a conta. Eu sei que dá vontade de fazer 5 mais 3, 8. 8 vezes 8, 64. Mas tem que seguir a ordem. Adição e subtração. Depois que terminou tudo, aí você soma. 29. Tranquilo? Cuidado, gente. Isso daqui ó, é um trem que... Depois vocês vão ver a atividade 2. Um trem fácil de errar. É fácil de errar. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Nossa, certinho. Tem que fazer um retângulo. Fez um círculo. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Essa questão de hierarquia... não precisa fazer necessariamente a multiplicação antes da divisão. Isso aqui é o mesmo peso. Por exemplo, se eu tenho a conta assim, ó, 10 dividido por 2 vezes 3. Quando aparece isso, divisão e multiplicação, ela tem o mesmo peso, a mesma hierarquia. Você faz pela ordem que tiver aqui, ó. Tá? Você não vai fazer 2 vezes 3 primeiro. Ah, professor, mas está escrito aqui multiplicação e divisão. É isso que eu estou dizendo. Tanto faz eu escrever multiplicação e divisão, como eu escrever
Perdão. Como eu escrever divisão e multiplicação, eles têm o mesmo peso. Então essa conta eu vou fazer 10 dividido por 2, 5, vezes 3, 15. Ok? De boa? Conseguiram entender? Tá? Todas as contas que forem de multiplicação e divisão, eu já fiz a potenciação. Fiz todas as potenciações. Beleza. Agora eu vou fazer todas as multiplicações e todas as divisões na ordem que elas se apresentarem. Tá? Mesma coisa que adição e subtração. Tem conta de mais, tem conta de menos. Tem conta de mais, tem conta de menos. Faz todas elas. Vai somando e subtraindo pela ordem que aparecer. Tranquilo? E aí, pessoal, deixa eu só melhorar minha letra. Tô tentando fazer umas letras um pouquinho melhor, mas tá difícil, viu? O que eu vou fazer a partir de agora são alguns comentários que, se vocês quiserem ir anotando, vai ajudar a vocês fazerem as atividades durante a semana, tá? Então eu vou fazer alguns comentários. Da atividade 1. Todas as atividades, ela tem um enunciado. E em cima desse enunciado vão aparecendo perguntas, ou até no mesmo enunciado vão aparecendo perguntas, e depois tem algumas questões em cima disso. Deixa eu explicar para vocês, ó. Vou ler a questão da atividade 1. No depósito de uma papelaria, há uma estante com várias prateleiras e caixas de caneta. Em uma prateleira, há 6 caixas, cada caixa contém 6 estojos, e em cada estojo contém 6 canetas azuis. Em outra prateleira, há 5 caixas, contendo 5 estojos, com 5 canetas vermelhas, em cada um. Quantas canetas há no total? Então já tem uma pergunta, mas eu vou mudar aqui para a página 7. Para responder a pergunta, Camila, João e Miguel fizeram as seguintes operações. Camila, 6 mais 6 mais 6, 18. 18 canetas azuis. 5 mais 5 mais 5 igual a 15 canetas vermelhas. 18 mais 15, 33 canetas. João já fez 6 vezes 6, igual a 36 canetas azuis. 5 vezes 5, 25 canetas vermelhas. 36 mais 25, 61 canetas. Miguel já fez 6 vezes 6 vezes 6, 216. E 5 vezes 5 vezes 5, 125. 216 mais 125, 341 canetas. Quem calculou a quantidade correta? Quem calculou a quantidade total correta de canetas? Então essas atividades, elas são bem assim. E aí o que acontece? Bom, eu esqueci de apagar a conta de vezes, né? Mas fazendo a leitura, deixa eu pegar a caneta azul aqui. Caneta azul, azul caneta. 6 caixas, 6 estojos, 6 canetas. Então veja bem, 6 canetas, 1 estojo tem 6 canetas. Se eu tenho 6 estojos, eu tenho que fazer 6 vezes 6. Mas não tem só 6 estojos, tem 6 caixas. Cada caixa tem 6 estojos. Então tem que fazer 6 vezes 6 de novo. 6 vezes 6 vezes 6. Vamos usar a calculadora? Vê se você consegue fazer essa conta aí. Limpa a calculadora, aperta ON C ou só o CE, tá? Verdinho. Aí faz 6, x é o vezes 6 vezes 6. Todo mundo chegou nesse resultado? Alguém não conseguiu? Me chama, eu vou aí. Tá, tem uma calculadora que está estragada. Pega uma outra aqui. Preciso separar essa calculadora. Vamos lá.
Caneta azul, 216, azul caneta. Tinha que fazer essa piada, não podia passar. Agora caneta vermelha, 5 vezes 5 vezes 5. Deu quanto? Alguém não conseguiu chegar nesse resultado? Vamos lá? Agora 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 igual a 5 vezes 5. Só apertou vezes igual. Aí ele fez 25 vezes 25. Tá? Ok? Se você quiser tentar de novo, cuidado, tá? O que ele fez ali é um erro bem comum. Ele só foi apertando o sinal de igual. Então apertou 5 vezes 5, deu 25. Aí apertou o sinal de igual de novo, foi para 625. A conta que a calculadora fez foi o resultado da tela vezes 25. 25 vezes 25, daí deu 625. Cuidado, tem que apertar 5 vezes 5 vezes 5. Ok? Bom, se você está com 125 na tela, aperta o sinalzinho de mais e digita 216. É isso? Beleza, pessoal. Aqui a gente já fez a conta certa, já dá para responder um pouquinho das questões. Mas para que vocês entendam essas atividades, ó, ainda lendo a unidade 1, ixi, eu já tenho que meio que fechar a coisa aqui. Compreenda o que se quer saber na atividade, quantidade de caneta. 2. Quais foram as quantidades de canetas encontradas por Camila, João e Miguel? Está lá no texto, é interpretação de texto. Então a Camila achou 33, o João achou 61, Miguel achou 341. A quantos estojos? Ou a mais estojos ou mais caixas? Se tem 6 caixas, em cada caixa tem 6 estojos, vai ter 36 estojos, né? Então tem mais estojos do que caixa. E é só ir respondendo, ok? Eu quero ir agora para a questão, para lição 2, atividade 2, porque aí sim, tem uma continha bem interessante. Tá? Vai aparecer uma lousa ali, a professora de matemática pediu a seus alunos que resolvessem a seguinte expressão matemática. Aí de novo tem 2 resultados aqui, ó. Mariana encontrou 22,617 como resultado e Fernando 13,17. Pessoal, vou fazer 2 comentários aqui. O primeiro deles, cuidado com calculadora, porque calculadora tem um formato americano de número. Alguém conhece ou sabe como que os americanos escrevem os números? A calculadora escreve do mesmo jeito que eles. Então, por exemplo, eu não abri a calculadora ainda não, né? Ainda não. É que a hora que eu abrir a calculadora fica um tampão aqui. Se a gente for escrever, nós, brasileiros, se a gente vai escrever 1.250 reais, nós escrevemos desse jeito. Alguma dúvida? Os americanos, se fossem escrever, mesmo que fosse reais, eles iam escrever assim, ó. Conseguem perceber a diferença? Sim. Aonde a gente usa ponto, eles usam vírgula. E aonde a gente usa vírgula, eles usam ponto. Por que que isso é importante? Olha que curioso. Fiz uma prova certa vez e a resposta estava desse jeito aqui, ó. E não podia usar calculador na minha prova, não. Como é que alguém escreve desse jeito? 1,250? Ponto 00? O que o professor presumiu? Usou calculadora. Aí coloquei lá, uso de calculadora, 0.
Senhor, não usei calculadora não. Que número que é esse aqui? Uai, 1,250. Ah, então você errou. Não, professor, aqui na calculadora, ó. Ah, tá. Você usou a calculadora? Não, estou usando agora. Usou a calculadora. Aí eu expliquei para ele, olha, a calculadora tem um formato americano. O resultado da conta não é 1,250. É 1.250. Então você tem que conversar com a calculadora sabendo disso. Algumas calculadoras nem traz vírgula, mas algumas traz esse risquinho. Essas calculadoras que vocês têm aí tem esse risquinho. Se você digitar 1250, tenta digitar aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos, em vez de para aparecer a vírgula, em vez de colocar, Bem em cima. coloca um outro número aqui. 1250, sei lá, 43. Qualquer número, na verdade. Repara, o formato que vai aparecer é esse aqui, ó, que está em destaque. Repararam? Parece um risquinho em cima, em vez de aparecer embaixo, na calculadora aparece um risquinho aqui em cima e o ponto aparece embaixo. Então, quando você for passar pro papel, você tem que mudar para cá. Você não pode escrever desse jeito. E quando você for escrever na calculadora, a hora que você for usar a vírgula, você vai ter que colocar ponto. Então você tem que conversar com a calculadora no formato americano. E saber que o formato americano, na hora que você for passar para o caderno, você tem que voltar para o formato brasileiro. Ok? Vamos lá. Copiaram essa conta aqui? Essa conta tem no livro, tá? De repente, se você quiser fazer até ali a lápis, na própria lousa ali ou do lado, a gente tem que tomar um certo cuidado, mesmo com calculadora. Daqui a pouco vai bater o sino. Mas vamos lá, vamos fazer algumas continhas. Primeira conta que eu tenho que fazer é essa aqui, ó. Lembra da ordem? Primeiro, potenciação. Então a gente vai resolver todas essas potenciações aqui, ó. Ok? Então o restante você vai fazer 0,3 e vou apagar aqui embaixo. Zero 0,3 vezes. Agora usa a calculadora. 8,7. Aperta o X de vezes, né? 8,7. Na calculadora aparece quanto? 76 ponto... Não? Vou usar a calculadora aqui, pera aí. Vocês não falam? 8,7 vezes, ó, na minha calculadora aparece vírgula. A minha já está no modelo brasileiro, tá? 8,7. O que eu queria que vocês falassem apareceu 75,69. O que você vai fazer? 76,69. A hora que você for escrever no seu caderno, coloque isso aqui até para você não confundir com a conta de vezes. Tá? Vamos lá. Mais 20,16 dividido por menos 4,2 mais 23,2 chegou na conta. Vou colocar esse sinal de menos e eu vou colocar o resultado entre parênteses. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. O jogo de sinal, quem faz somos nós. Calculadora não faz jogo de sinal. Então você já tem que pensar, menos vezes menos vai dar mais. Se você for digitar isso aqui na calculadora, ó, menos 5,3 vezes menos 5,3, a conta vai dar errada. A hora que você apertar esse sinal de menos, ele apaga da memória do computador a conta de vezes. Ele faz a conta de menos. Então, por isso que eu falei, o jogo de sinal, quem faz somos nós. Menos vezes menos, mais. Aí você vai digitar 5,3 vezes
5,3. Dá quanto? 28, 0,9. É isso? Todo mundo chegou nesse resultado? Quem não conseguiu precisar de ajuda? Ok. Pessoal, jogo de sinal quem faz somos nós. Que conta a gente vai fazer agora? Vou destacar aqui, ó. Conta de vezes. Essa daqui. Conta de dividir. Essa daqui. E ainda tem um joguinho de sinal aqui, ó, pra gente resolver. Então, ó, mais vezes mais vai dar mais. Digita aí 0,3. Deixa eu apagar minha calculadora, senão não aparece os resultados lá no vídeo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar essa conta. 0,3 vezes x 7669. 76,69. Deu quanto? 23,007. Todo mundo chegou nesse resultado? Ó, se todo mundo chegou, vou conferir só essa, hein? 0,3 vezes 76,69. É isso mesmo, tá? Ó, jogo de sinal. Mais dividido por menos dá menos. Isso não é a calculadora que faz o jogo, não. Isso aí a gente tem que saber fazer. Aí você vai fazer 20,16 dividido, símbolo de divisão lá vai ser esse, tá? Dividido por 4,2. Não coloca o sinal de menos. O jogo de sinal quem faz somos nós. Deu quanto? É isso? Confere aí. Que na outra sala eu lembro que deu isso. Mais 23,2 menos vezes mais menos 28,09. Antes de bater o sino, pessoal, faz essa conta e fala o resultado pra mim. Não deu tempo. Estão liberados. Estamos na escola, doido. Vocês estavam na areia.